Muito boa tarde, meu nome é Caio Giannini, eu sou professor de Direito Penal da AGES. Hoje, aqui no Momento AGES, nós vamos falar sobre o feminicídio. Em março de 2015, entrou em vigor a lei que altera o Código Penal e cria a figura criminosa do feminicídio. Essa figura criminosa que passou a valer então e a incriminar o homem, né, ou a própria mulher que comete crime em relação à mulher por questão de gênero, ou então, o que significa questão de gênero? Pelo fato dela ser mulher. Sempre que alguém cometer um crime de homicídio contra uma mulher, simplesmente pelo fato dela ser mulher, né, de entender que ela, por conta de ser mulher, não merece o mesmo respeito, que não possui condições de igualdade dentro da sociedade, sempre que alguém agir com violência e principalmente atentar contra a vida dela, vai estar cometendo o crime de feminicídio, é assim denominado. Também, quando esse crime acontecer no seio doméstico, né, nas relações domésticas dentro do lar, entre marido e mulher, entre o amásio e a amásia, entre os conviventes, também esse crime vai ser denominado de feminicídio. E ele passa a ser considerado um crime hediondo. Isso significa, ele vai receber um tratamento diferenciado dos demais crimes, e o sujeito que cometer esse delito não vai receber, não vai ter direito a alguns benefícios legais. A pena dele geralmente é paga de uma maneira muito mais gravosa, ou seja, o sujeito demora muito mais para poder progredir de regime e vir a cumprir o restante da pena na rua, solto. Ele não faz jus, não tem direito a receber alguns benefícios da norma penal, como aguardar o processo em liberdade, como a pena restritiva de direitos, ou seja, ele sempre vai ter que cumprir uma pena privativa de liberdade, ele vai ter que aguardar o julgamento, na grande maioria dos casos, preso. Se ele for pleitear outros benefícios legais, os critérios serão mais rigorosos. Essa lei, ela traz algumas inovações e algumas mudanças significativas e importantes. Por exemplo, se o sujeito vai lá e acaba matando a esposa quando ela está grávida, a pena vai ser maior. Se o sujeito vai lá e mata a esposa na frente dos filhos ou na frente de um dos seus ascendentes, pai ou mãe, na frente de algum irmão, a pena vai ser maior. Entretanto, a norma ela acaba criando um tipo penal fechado, assim chamado pela doutrina. Por quê? Porque em todos os casos, absolutamente em todos os casos em que houver uma relação doméstica, toda vez que acontecer esse crime com o marido e a mulher, ou quando eles deixam de ser marido e mulher e passam a se relacionar como ex-esposos, né? E geralmente é onde acontece a maioria dos crimes, é justamente quando está acabando a relação conjugal. Nesses casos, pela lei que está em vigência, o homem, sempre que ele cometer esse crime, ele vai ser considerado hediondo, ele vai ter que ser condenado por feminicídio. E as críticas permanecem, né, e ressoam nessa parte da norma. Por quê? Porque, claro, na grande maioria dos casos não se justifica, na grande maioria absoluta dos casos não se justifica a ação com violência, muito menos aquela que redunda na morte da vítima. Mas isso não pode deixar de ser reconhecido. Em algumas situações, raras situações, mas em algumas situações, o homem pode ser o oprimido do relacionamento. O homem pode ser que o homem esteja passando, seja a vítima de todo aquele processo. Às vezes é o homem que é perseguido, é o homem que é agredido, é o homem que é difamado, é o homem que sofre lesões psicológicas, financeiras, econômicas, enfim.
é muito raro isso, mas quando isso acontecer, ainda assim, se ele, em um momento de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, no momento em que ele venha a explodir por conta de todas aquelas sensações adversas que vem enfrentando e que vem sofrendo, ainda assim esse crime será tido como feminicídio e ainda assim esse crime será considerado hediondo e a sua pena será maior, será paga de uma maneira muito mais gravosa, enfim, a lei não deixa essa vazão, essa oportunidade do tribunal do júri, que é o tribunal competente para analisar o caso, poder chegar à conclusão ou não se naquele caso específico, se naquele caso concreto, deve ser reconhecido o feminicídio e deve ser aplicado as regras dos crimes hediondos ou não. No restante, como eu já disse aqui, é uma lei extremamente importante e que vai ao encontro da necessidade da sociedade brasileira, uma vez que existe uma dívida histórica dos homens, de nós homens, em relação às mulheres. Nós precisamos, a sociedade precisa, de uma vez por todas, entender que homem e mulher são iguais, possuem os mesmos direitos e que ninguém, absolutamente ninguém, tem a propriedade sobre o outro ser, o ser amado, né? Enquanto nós não enxergarmos a vida dessa maneira, infelizmente, o direito penal vai ter que agir. Foi um prazer, foi uma honra estar participando mais uma vez de um Momento Ágis. Obrigado.